Boa noite, pessoal! Mais um ponto crítico, desta vez com uma super entrevista de um catalano que está fazendo muito sucesso aí pelo Brasil afora. Daqui a pouco ele chega aqui, vamos esperar um pouquinho, né? Hoje nós vamos falar com o Jorge Farjala, que inclusive vai explicar para a gente aqui por que chamá-lo de Farjala e não Jorge. O Jorge é catalano, encenador, diretor e cineasta, se graduou na UFO em artes cênicas e tem dirigido grandes espetáculos. E daqui a pouquinho ele vai chegar aqui, não é? Olá, Ricardo, Maurício, estão me ouvindo bem por aí? Muito obrigado pela companhia, não é? Amanhã também, para constar, não é? Oi, Silmene que é tão incentivadora do teatro em catalão, produtora cultural de mão cheia, não é, Silmene? Amanhã nós temos outro ponto crítico, desta vez com o Darlan, que é doutorando na Universidade de Oxford e está trabalhando diretamente com a vacina, não é? Amanhã às 6 da tarde. Soninha, olá Soninha, o Júnior Caritel também está aí, do Virei Jornalista, a gente já entrevistou ele aqui também. Soninha, que é fã incentivadora do Jorge, do Farjala, né? Que daqui a pouquinho, ó, já vou convidar. Luiz, Joana, não é? Vamos lá convidar. Aqui, cadê? Vamos trazer ele para cá. Luiz. Obrigado, Soninha. A felicidade é minha de ter você aqui. Oi, Jorge. Oi, Farjala. Oi, querido. Tudo bem? Tudo muito bem, e você? Como vai? Tudo certo? Tudo ótimo. Soninha, que linda! Soninha está aqui, muito incentivadora e muito fã sua. Ah, a Soninha é um amor. A Crica Rodrigues aí também entrou. Crica, que saudade! Gente, esse é o Renato, meu conterrâneo lá de Catalão, para os meus amigos que estão entrando aí. Enfim, tudo bem, Renato? É verdade. Como vai? Tudo muito bem, Jorge. Em primeiro lugar, gostaria de te agradecer, não é? Aceitar o convite de participar aqui da nossa live, que tem acontecido já há alguns meses, o Ponto Crítico, que tem um canal no YouTube, onde depois eu transfiro, a live, não é? E, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar que eu tenho uma felicidade imensa em poder falar com pessoas que são de Goiás e o dobro ou o triplo sabendo que é de catalão, não é? Porque enche a gente de orgulho, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer e pedir para você contar um pouco da sua história. A gente sempre começa conhecendo um pouco da história do nosso convidado. Bom, primeiro eu que gostaria de te agradecer, assim, depois que eu fui ver, eu sou muito desligado dessa coisa, apesar de ter uma... Obrigado, Bela, te amo, minha preparadora do meu filme, a Bela. E eu sou um pouco meio desligado, eu vi que você tinha me mandado uma mensagem muito lá atrás, enfim. E eu acho muito importante essa história, tipo, eu nunca neguei de onde eu vim, do berço de onde eu vim, e das coisas como são importantes, catalão, na minha trajetória, na minha vida, na minha formação intelectual, enfim. Apesar de muitos conflitos com a sociedade de catalão, enfim, que eu tive e tal. Bom, tudo começou, na verdade, tô tocando no interfone. Tudo começou no telefone. É verdade. Já, meu amor. Desculpa, Renato, é porque as pessoas vão entrando, eu não... Não tem problema. Eu faço uma live toda quarta e todo sábado, mas eu estava um mês longe, porque eu estava rodando um longa no interior de Minas. Então, as pessoas vão entrar e desculpa, eu vou ter que falar. Faz bem, pode falar. E aí, cara, o que aconteceu? Não, perdão, eu só ia fazer eco ao que você disse, porque estudando você, né, eu assisti a entrevista que você deu pro Bial no ano passado, e ali, né, naquela entrevista, no Conversa com o Bial, você registrou que era de catalão. E, de novo, eu acho isso grandioso, porque a gente sabe que, às vezes, muita gente
não faz referência ao lugar de origem, né? Isso é, na minha opinião, um ponto bastante positivo em relação às pessoas que têm projeção, né? Não, eu nunca deixei de falar disso onde eu for. Né, no Jô, já fui no Jô, já fui... Enfim, eu sou de Catalão, a minha história começa em Catalão, de fato, através da minha família, com a minha mãe, no caso, né, a Didi Primo, que me instigava muito a arte desde criança. E eu me lembro que tudo começa, na verdade, fora os festivais de teatro do Rotarate, até que você lembrou, muito bem lembrado, tudo começa ali com o embrião, o homem que me trouxe ao teatro, que além do Edson Demos, que é uma pessoa que eu não posso negar, foi principalmente o Marcos Fayad. Quando ele fez uma oficina ali, acho que era 93, não me lembro direito. E ele fez essa oficina e fizemos parte, uma galera, tanto é que ele montou a Ópera Bufa. Em seguida, eu fiz com ele uma figura brilhante, um punhal reluzente, como assistente dele, que era, na verdade, um monólogo que o Rubens Correia fez aqui no Rio de Janeiro, nos anos 80. O Marcos tinha o texto e ele fez no porão do crack. Na verdade, naquela época, era uma ruína, né? E ele fez no porão do crack. Então o Marcos me apresenta a minha pesquisa de vida na arte teatral, que é o Antonin Artaud, que é um teatrólogo francês da década de 30, quando ele faz esse espetáculo. E em seguida, somado a isso, eu não me lembro ao certo ano, mas eu assisti por causa do Festival de Teatro do Rotarate, que era maravilhoso, tinha uma prospecção muito forte isso na cultura de Catalão, para mim, ao meu modo de ver. E aí o que acontece? Eu assisto Na Rua com Romeu e Julieta, do Ari Para-Raios, que é um diretor de Brasília, e eu fiquei encantado. Eu tinha 12 anos, 13, e eu cheguei para minha mãe e disse, eu vou fazer teatro. Minha mãe queria morrer. Em catalão. Em catalão. Todo esse preconceito não concebido, né, cara? Que tipo assim, vai fazer alguma coisa para te dar dinheiro. Sim. Só que não adiantava, era mais forte do que eu. Acabo indo para Brasília, morar com meu pai de criação, e porque eu fui fazer arquitetura na UNB e eu acabo fazendo artes cênicas no Dulcina de Moraes. Eu fiz 1 ano e meio de artes cênicas no Dulcina de Moraes, depois eu volto para Catalão, eu faço um curso para poder fazer arquitetura, e a Adriana, que era psicóloga do Objetivo na época, eu sempre estudei nas melhores escolas de Catalão. E a Adriana, ela fazia adequação, ela era psicóloga que fazia adequação de carreira, sei lá. E a gente faz uma entrevista, ela fala, não tem jeito, tem que fazer artes cênicas, mentir para todo mundo, prestei artes cênicas, passei. Acabei fazendo artes cênicas em Uberlândia, acabei virando professor da Federal, depois da minha formação. Né? Eu ainda virei professor da Federal, larguei tudo para ir embora para cá, para o Rio de Janeiro. Na verdade, eu imaginava que eu fosse para São Paulo, fazer oficina com Zé Celso, Martinez Correia. Eu acabo vindo para o Rio, me cedendo aos encantos da sétima arte aí, do cinema e da televisão, né? Que para mim também era importante ter essa... Não só o teatro, né? Eu sou apaixonado, o teatro é minha vida, mas a televisão me interessava, o cinema me interessava muito. Então eu vim buscar esse lugar aqui, porque a faculdade não me oferecia isso. Basicamente, Renato, essa é a história, essa é a trajetória. No meio de muita turbulência, nunca foi fácil. Não acho que eu não cheguei aonde eu quero, né? Ainda falta 50% aí para mim. Mas eu atingi um lugar muito importante na minha vida, assim, né? Da minha profissão, enfim. Eu assisti algumas lives do seu projeto, aliás, parabéns, eu acho muito audacioso e bacana da sua parte. Obrigado. Fazer isso por Catalão, acho que é muito importante.
Ô Jorge, em 1995, que você ganhou como melhor ator do Festival do Rotaract. E também, só para registrar, eu me lembro da sua atuação no Mãe de Deus, perdão, no Colégio Anchieta. Você depois me lembrou, né? No Colégio Anchieta. Porque eu também tinha, na época, um grupo de teatro. Eu era, na verdade, do colégio estadual e a gente estava participando também. E eu lembro que a apresentação de vocês sempre era o show, na verdade, assim, o grande show. A gente era bastante humildezinho, e aí tinha o Jorge com a apresentação dele, que era muito não, gigante. Ali, você falou que era Morte e Vida Severina, mas não era. Ali era o Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, que eu juntei com uma loucura da minha cabeça, Pink Floyd, e tinha umas abaloaias inspirados na África. Eu tinha um negócio com a religião, sempre tive. Acho que isso vem do Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, onde eu estudei. Enfim, essa coisa, por isso que eu acho... Verônica, saudade. Por isso que eu acho importante esse fato de se ligar às origens, porque muito da minha trajetória de vida artística vem, sim, da minha infância. A Soninha, a melhor fantasia do Halloween é sempre isso. Manda um abraço para a Maísa também, que a Maísa registrou aqui, acho que passou esse review. Gente, a Maísa falou da melhor infância que ela teve. O Evandro está chegando agora, o Leonardo. Nossa, que coisa incrível. Então, mas aí que é uma coisa assim... não tem como negar, né? A gente, quando... a minha infância não foi uma infância fácil, porque eu sempre sofri muito, hoje, o chamado bullying na escola, né? O chamado bullying hoje, mas na minha época foi bem complicado, desde a terceira série, era essa coisa da sexualidade, me chamarem de bichinha. Isso é um problema de eu não gostar do Jorginho, né? De me chamar de Jorge. Jorginho, tá explicado. Tem a ver um pouco com esse lugar, porque as pessoas me humilharam muito, né, em catalão. Isso começava, na verdade, hoje, né, distante disso, começava, na verdade, dos pais dessas crianças com relação à minha criação, porque a minha mãe era uma mãe solteira, né? Então, tinha muito esse preconceito, não concebia, né? Eu queria falar sobre a sua mãe. Nas suas entrevistas ela é muito presente, né? Para adiantar uma coisa que eu ia perguntar lá na frente, o Bial também perguntou isso para você, né? Sobre o terror nas suas obras, né? E aí você disse que já muito pequeno você assistia filmes de terror, né? E depois, na entrevista para Veja São Paulo, você também voltou a falar da sua mãe, porque você, aos 12 anos, teve contato com leituras do Nelson Rodrigues, né? E que a sua mãe achava que não deveria, não é isso? Né? Sua mãe é uma pessoa marcante na sua vida cultural e profissional, né? A Didi é muito importante, porque ela Didi é minha mãe, né? Chama ela de Didi. A Didi tem uma importância, saudade. A Didi tem uma importância, Renato, porque ela, na verdade, foi a pessoa que foi me galgando a arte. Eu me lembro da mamãe espalhar chamex na sala da casa do meu avô, porque eu morei com ele a vida inteira, né? E chamex me dá tinta para pintar. Eu me lembro da minha mãe me vestir de Ney Matogrosso para dançar Homem com H na sala com as amigas dela, me vendo fazer performance, sacou? Então a minha mãe foi um fio condutor desse cara que eu sou hoje, eu não tenho como negar. Enquanto todo mundo lia O Pequeno Príncipe, aos 12 anos a minha mãe me dava Divina Comédia, entendeu? Então ela tem esse lugar, por isso essa importância tão grande da presença da Didi na minha vida, porque a minha mãe é uma grande artesã, ela é uma grande artista, apesar de não ter tido a oportunidade que eu tive de sair de Catalão, né? Eu me lembro quando eu estava fazendo Dois Irmãos na TV Globo, do Luiz Fernando Carvalho, e eu trouxe ela para ir no Projac, foi acho que a segunda vez que eu a levei no Projac, e o Luiz tem uma coisa que é meio teatral de Luiz Fernando, de fazer um grande ateliê, e isso tudo era muito a marca da minha mãe, sabe? Dessa construção de fazer as coisas, né? De tipo... o crochê, né, que ela sempre fez, o tricô à máquina, e pintava, e bordava, e fazia tudo. Então isso tudo veio muito para mim, as referências, né, da minha infância
do que ela simbolizava, sabe? Então, e simboliza até hoje, né? A Didi, ela é uma pessoa muito importante na minha trajetória. Soninha está registrando que toda a família é artista, que está no sangue, né? Farjala, e aí você, né, nessa sua trajetória, né, é agora, já nesse momento, um encenador, diretor, cineasta premiado, né? A gente começou lá atrás, em 95, com o prêmio como melhor ator no Rotaract, mas se a gente procurar lá na internet a sua biografia, a gente vai ter uma lista, e eu posso destacar alguns, por exemplo, né? Em 2006, melhor espetáculo álbum de família no 6º Festival Internacional de Teatro de Resende, no Rio de Janeiro. Nossa, prêmios Bibi Ferreira. Em 2018, o prêmio Shell de melhor figurino, né? E aí eu queria que você falasse um pouco da sua arte, né? Do criar, né? Eu vi nas suas entrevistas que existe aí uma classificação para você, no chamado Teatro da Crueldade, obras desagradáveis, né? Que tem essa inspiração aí no Nelson Rodrigues, né? Fala um pouquinho sobre esse processo. Porque, Renato, o que acontece? A família do Jorge Primo, meu avô, foi uma família sempre muito intensa, né? Uma família libanesa, uma família com vários, vou te dizer, como toda família, vários problemas, mas o Jorge Primo tinha uma intensidade muito forte, né, de ser um carrasco, de ser um homem muito forte, muito prepotente, que passava por cima das pessoas, apesar de ter um coração. Existe uma dicotomia nele que hoje também, de longe, eu analiso dessa forma. E o Nelson Rodrigues, ele entra na minha vida, na verdade, aos 13 anos, 12, não lembro direito. Olha que loucura. Eu li Nelson Rodrigues na Biblioteca Pública de Catalão, cara. Na maioria das dois campos. Exatamente. Foi a primeira vez que eu li Nelson Rodrigues, que foi o Valsa número 6, foi o monólogo dele. E eu era sempre fascinado pelo Nelson. Só que quando eu comecei a compreender o universo acadêmico, a academia, o que significava o teatro, literalmente, porque eu era muito intuitivo, era mais de intuição, eu comecei a não curtir muito o Nelson, e ele reaparece na minha vida em 2005 com a montagem do álbum de família, que foi o momento em que eu realmente... Foi a minha peça mais premiada no Brasil inteiro. Eu conheci o Brasil inteiro viajando com esse projeto. Quando você fala da questão da crueldade, é porque eu peguei o Antonin Artaud, que é esse teatrólogo francês da década de 30, e mesclei nas obras o Sábato Magaldi, que é um crítico de teatro no Brasil, um dos mais importantes aí. Ele dividiu as obras do Nelson, e as que eu mais admiro e gosto são as obras míticas, são essas obras improváveis, que está aí Álbum de Família, Anjo Negro, Senhora dos Afogados e Doroteia. Doroteia, de 2017. Que foi meu marco na minha trajetória por 2016, que foi um marco na minha trajetória porque foi o espetáculo que me trouxe a minha madrinha aí, Rosa Maria Murtinho, e que virou a minha vida, minha mãe, minha parceira, minha amiga, meu tudo, né? Porque a gente do teatro, como diz a Fernanda Montenegro, a gente adquire outra família, né? E eu, aquele cara, aquele pré-adolescente, na verdade, catalano, nunca imaginei que eu pudesse um dia ouvir da Fernanda Montenegro que ela ia morrer imaginando que não existiam mais diretores e encenadores como Zé Cels, como Antunes, e estava assistindo Doroteia. Enfim, eu já passei por tanta coisa, cara, Imagina. Que assim, imagina para esse cara que era interiorano, que ainda sou, não nego isso, eu me sinto sempre como interiorano. Vivenciar com essas pessoas do métier, da classe artística hoje, me realizar profissionalmente, né, cara? Isso é... E aí o Nelson tem esse papel fundamental, porque eu montei praticamente todas as obras dele no teatro, e as que eu não fiz no teatro, eu fiz um projeto de cinema chamado Encurtando Nelson, para poder pesquisar a linguagem cinematográfica. Enfim, esse cara também me tornei amigo, parceiro, irmão dos netos dele, o Sacha e a Krika Rodrigues, que estava aí no início da live. As coisas foram acontecendo, né? Sem eu saber
do que... Ó, a Bela, Escorpião ama Nelson, minha ator. Exatamente, Bela. E é isso, cara. Então, assim, o Nelson ligado ao Arthur, que tem essa essência para mim da crueldade e que tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora nesse momento com a pandemia, quando ele fala sobre o teatro e a peste, né? Enfim, isso tudo devido ao Marcos Fayad, que Deus o tenha. Mas o Marcos, sim, teve um papel fundamental na minha vida. Eu sou geminiano, então eu falo 1000 coisas ao mesmo tempo, sacou? Isso é bom, isso é bom. Vamos falar então de um grande projeto seu, né, que é Irma Vap, né, e que, para resgatar um pouco da referência, né, que é uma comédia escrita por Charles Ludlam e apresentada pela primeira vez em Nova York há mais de 30 anos, né? E aí tem duas coisas que eu achei que chamaram a atenção, né? Sobre a história do anagrama, né? E também sobre a novidade na sua montagem, na verdade, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco no que a sua montagem se difere da anterior, né? Você não assistiu minha montagem em Uberlândia? Não assisti. Que absurdo, confesso. Que absurdo. Se eu soubesse, não teria vindo aqui falar. Você me desculpe, olha, a gente tem o costume, vou te dizer, a gente vai muito ao teatro, tanto Uberlândia quanto São Paulo também. Minha esposa e eu, a gente já saiu um final de semana para poder ir em São Paulo para poder assistir teatro, e com certeza a gente vai ter a oportunidade de assistir sua peça, com certeza. Por favor, né? Mas enfim, eu sempre tento levar, através do Carlos Guimarães, que é um grande parceiro e amigo, sim, conheço. Levar as obras que eu faço aqui no Rio para Uberlândia, mais próximo de Catalão, né? Queria que Catalão tivesse uma infra para receber os meus projetos, mas enfim. Irma Vap. E só para registrar, só para registrar que o Ricardo estava dizendo aqui que ele assistiu Doroteia em Uberlândia, Doroteia, né? Sim. Isso, ele registrou aqui, né? E a Soninha também dizendo ali que ela não perde uma peça. Enfim, o que acontece? A Irma Vap é anagrama de vampira, né? Adoro essa brincadeira. Pablo, que saudade de você. Raquel, minha parceira, Raquel Campos, olha aí, que linda. A Irma Vap foi um convite maravilhoso, foi realmente um rompante na minha vida, né? Porque na minha vida profissional, porque essa peça tinha uma mítica em torno dela que só Marília Pêra dirigiu no Brasil e só poderia haver a montagem do Nanini e do Ney. E aí eu fiz um espetáculo chamado Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, que era uma comédia romântica que eu também ganhei um monte de prêmios. E era uma comédia romântica do Yuri Ribeiro, querido Yuri, que era a história dele com a Cláudia Wildenberg, que era produtora. Ela 50 e poucos e ele 20 e poucos. Era a história de um cara mais novo com uma mulher mais velha. E era um texto muito contemporâneo, porque eu tenho que falar, para falar da Irma Vap, eu tenho que falar dessa montagem. Sim. Aliás, nome lindo, muito poético, gostei demais, né? Vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste. Né? E você sabe que não era esse título? Eu que dei esse título. Se chamava Débito ou Crédito, a peça. Eu vi isso, verdade. Ficou incomparavelmente melhor. Porque, na verdade, esse projeto me trouxe um contato maior com as celebridades, digamos assim, né? Porque as pessoas conheciam muito o texto do Yuri, por causa da Cláudia, que trabalha com atores famosos e tal, e aí eu pus uma roupagem nova no texto do Yuri, né? Eu levei tudo para um picadeiro de circo. O Marco Griese, que é muito meu parceiro, grande amigo, ele é um dos produtores do Mistério de Irma Vap. Ele vai no Rio, vem aqui no Rio assistir ou Vou Deixar de Ser Feliz por medo de ficar triste. E quando a gente sai do espetáculo, a gente vai jantar e ele fala assim, eu tô com um pepino nas mãos, que eu tô com a grana, já tô com tudo liberado da Rouanet, já tô com o patrocínio, mas eu preciso achar um elenco para fazer o Mistério de Irma Vap, eu preciso achar... Eu falei, oi, como é que é? Você tem coragem de falar isso na minha cara? Cara, eu vou fazer, eu que vou dirigir essa merda. Então, se você encontrar o elenco aí, quem você pensa? Eu falei, Luiz Miranda e Matheus Plano.
Você Uau. conhece os dois? Eu falei, Grandes não, nomes, né? eu não conheço nenhum dos dois. Mas isso não tem a menor importância para mim. Por quê? Matheus queria trabalhar comigo. Matheus já estava atrás do produtor dele, o Carlinhos Grum, já estava atrás de mim para fazer um projeto com o Solano. Então, uniu o útil ao agradável e deu-se essa melódia. Só que é o seguinte, por que que aí vou falar de novo da Didi, da minha mãe? Eu era criança e a minha mãe me colocava para assistir filme de terror. E eu tenho um filme que eu amo, inclusive eu tenho DVD, que eu pago para entrar e rezo para sair. Eu não sei por que cargas d'água, eu sou muito intuitivo até hoje. Eu só vi Irma Vap dentro de um trem fantasma. Aí eu me chamaram para uma reunião de produção. Fajala, graças a Deus, os direitos, quem comprou, a Priscila Prade, que é a outra produtora, comprou os direitos do Mistério de Irma Vap, não tinha obrigatoriamente que ter esse lance da troca de roupa, o cenário igual. Eu falei, então vamos quebrar essa merda. Eu não quero nada do que a Marília Pêra fez. Enquanto isso, Renato, eu recebia ligações de amigos falando assim, você é louco, você vai dirigir uma VAP, foi um puta projeto, entrou pro Guinness Book, nananã, você tá maluco, sai fora, não sei o quê. Cara, falei, não quero saber. Eu vou fazer a minha montagem, meu jeito. E Luiz e Matheus compraram a minha ideia. E foi incrível, né? Foi um divisor de águas, realmente, porque eu rompi a estrutura que Marília tinha trazido, uma cópia dos Estados Unidos, porque ela assistiu lá o espetáculo do Charles Ludlam, né? No início dos anos 80, e trouxe a cópia. A mesma coisa, a casa, com as saídas e entradas do mesmo jeito, e tinha um lance da troca de roupa. Eu falei, eu não quero fazer essa merda. Não vou fazer essa merda. O meu tem outro. Eu quero mostrar os bastidores. Vamos fazer uma homenagem ao fazer teatral. O que tem por trás desse fazer teatral. E aí foi isso. Foi o espetáculo mais premiado e mais assistido de 2019. A gente estava de novo na segunda temporada em São Paulo, quando deu-se essa melódia dessa pandemia. Infelizmente, a gente estava em cartaz, né, novamente. Farjala, perdão. Você fala, né, nas entrevistas que deu sobre Irma Vap, sobre a necessidade de contemporaneizar a peça, né, que na sua, digamos, negociação com a montagem, disseram para você que desejavam coisas novas, né, a Irma Vap de hoje. E aí, inclusive, você vai colocar ali questões que são muito políticas. Exato, né? E que, inclusive, você falou que, né, que isso provoca o espectador, né? Não o telespectador, mas o espectador, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e também falasse sobre o papel do teatro hoje em dia, então, né? Nesse mundo, nesse país tão polêmico, né? Onde tudo vira polêmica. Geralmente eu falo cafona, eu acho cafona, cafona hoje, né? O que a gente tá vivendo, eu acho muito cafona. Eu fico de saco cheio, na verdade. Vai me dando preguiça do ser humano, sacou? Eu tenho muita preguiça do ser humano. Não sei se é porque eu leio muito, eu me fecho numa bolha, e às vezes, antes eu gritava, hoje eu fico mais na minha, enfim. Foi um encontro tão interessante, Renato, porque tanto o Luiz quanto o Matheus. Porque, veja bem, o Mistério de Irma Vap é um besterol. Esse gênero besterol é uma bobajada mesmo, sacou? E como toda comédia, tem o sentido e significado de dizer algo além da bobagem. A sátira, a ironia. Bom, não tinha como eu não fazer sem falar desse governo, sem falar da podridão, que é tudo, que é o governo em si. E não é só, e é uma coisa que eu falava muito em entrevistas, porque a gente foi muito julgado, principalmente aqui no Rio, a gente fez no Casa Grande, 1000 lugares lotados de quinta a domingo, foi uma comoção, mas eu tinha gente que, em determinado momento da peça, levantava e ia embora, ofendia os meninos. Cara, se fosse a Dilma no poder, ela estaria ali no palco. Se fosse o Lula, se fosse quem quer que seja, estaria ali como função de crítica. Né? Realmente esse governo é cheio de mimimi. Isso é um saco.
Entendeu? E eu falava para os meninos, gente, não tem como, a gente vai fazer uma crítica a isso. E eles adoraram, claro, porque Luiz é político ao extremo, Solano também, então foi um prato cheio para nós. O papel do teatro, para mim, hoje em dia, assim, não é só hoje em dia, tá? Eu estava assistindo a sua entrevista, essa é a função da arte, exatamente, Pablo. Eu estava assistindo a sua entrevista com aquele ator. Eu assisti algumas coisas. O Evandro, querido, até falou meu nome e tal. Ele está aqui, inclusive, com a gente. Oi, Evandro, tudo bem, querido? E o Evandro, assim, vendo ele falar, não é só da agora. Catalão não é só da agora de não ter uma infraestrutura para ter um grupo, uma companhia teatral, para ser sedimentada na cidade, para ter o nome da cidade, para ter... Não, Goiás, então, nem se fala. Você falou muito bem, é aquilo mesmo. E eu acompanhava o Marcos Fayad mesmo, cheguei a assistir peças do Marcos Fayad no Teatro Municipal lá de Goiânia, com 15, 20 pessoas na plateia. Gente, oi, peraí, cara. Olha para você ver a diferença. Estou te falando que Irmavap em São Paulo, 2 sessões de sexta a domingo, 2 sessões sábado e 2 domingo, lotadas, 2 sessões. 800 lugares. Aqui no Rio, 1000 lugares. Então, realmente, tem um negócio aí. Tem um problema aí. E achei bacanésimo a analogia, o apontamento que ele fez de ver como a cultura gera mais emprego do que qualquer outro lugar. E é isso. Então, eu acho que não só o teatro, tá? Porque eu não faço só teatro, mas o cinema também é uma arte sempre à deriva. Infelizmente. E aí, na pandemia, veio um troço para mim que era o seguinte. No auge que esse presidente aí ganhou essa eleição, enfim, não gosto de falar mal de ninguém, mas ele para mim, intragável. Intragável. As pessoas começaram a questionar a Lei Rouanet. Vai estudar a Lei Rouanet para saber o que é a Lei Rouanet, gente. Não tem lógica, não põe coisa na sua boca que você não sabe. O brasileiro tem essa mania cafona de colocar coisa na boca e não entende. Sabe? Isso é muito feio, muito feio. E não é só isso. Por exemplo, você para ganhar um patrocínio, aí vem essa questão, né, dessa coisa do patrocínio. Que desde que o mundo é mundo, por exemplo, nos grandes centros, eixo Rio e São Paulo, desde que o mundo é mundo, você vai fazer uma peça, você tem que ter um ator famoso, porque para a empresa é interessante vincular o nome dela a um ator famoso para que ela possa vender através desse ator. Entende? Então, isso eu demorei, Renato, a aprender. Eu fazia um teatro lá do B até 2013, quando eu fiz o Paraíso Agora, o Prato Palomares. Que era isso é uma deixa para eu te fazer a pergunta, né? Que você no site lá da heloísatolipan.com.br, você disse exatamente isso, né? Que você era lado B, né? Explica pra gente o que é isso do ser o lado B. Então, o lado B... Maravilhoso. O lado B, cara, é o lado cult, que a galera não vai pagar para assistir, entendeu? Que a galera mais ou menos, mal e porcamente, vai lá assistir essa merda, sacou? Que ninguém tá interessado. Você tá entendendo? Porque ninguém sabe quem é o João, o Pedro e a Maria do meu espetáculo. Ninguém tá nem aí, sacou? Não tem jeito. É complicado. Esse é o lado B. Não significa que o lado B você vai fazer coisa ruim. Não tem a ver com isso. O lado B é que você não tem o tutu. É o que você não tem o dinheiro. Sacou? Os atores todos se matam para fazer o projeto. Os atores todos se matam para fazer o projeto. Você come quentinha. Sacou? Bicho, é difícil. Então eu fiz muito teatro lado B na minha vida. Muito. E o que eu sou hoje tem muito do lado B. Por quê? Eu consegui fazer um bem bolado. Eu trouxe essa questão da companhia teatral, de fazer processos de companhia teatral, porque eu tinha minha companhia, para uma galera de famosidades, celebridades, que junto com eles vem o patrocínio. É simples assim. E aí todo mundo sai ganhando, tá todo mundo feliz, gera emprego. Ah, mas Farjala, não vem falar aqui. Marcelo Martins, quanto tempo, hein?
Não venha falar que, porra, você fez um espetáculo, tô dando o exemplo da Doroteia, com a Letícia Spiller e a Rosa Maria Murtinho. Sim, mas tinha a Alexia Deschamps, que não trabalhava uma data, tinha a Ana Machado, que é uma atriz desconhecida, a Dida Camero, que fez uma coisa ou outra na televisão, mais 6 atores que não existem no texto do Nelson, que eu coloquei. Então, tipo assim, o meu objetivo, fazendo projetos para a Lei Rouanet e ganhando patrocínio, é trazer uma galera também. A mesma coisa aconteceu na Senhora dos Afogados. Tudo bem que eu tinha o Rafa, meu amor da minha vida, o Rafa Witt, e o pai dele, sabe? Mas por trás daquilo ali eu tinha um arsenal de pessoas que não eram famosas, estavam ali fazendo e ganhando o seu dinheiro. Entende? Então, não só isso, por exemplo, a Cláudia Raia, que faz muito musical, ganhava muito dinheiro do Bradesco. A Raia é uma querida, mas quantas pessoas ela empregava nos musicais dela? Então é muito fácil julgar na cultura, sabe? É muito fácil. Aí vem Damares, junto com... gente, sabe? Dá uma preguicinha, não dá? Eu sobretudo descaracterizar toda a importância que tem, confirmada, reconfirmada nesse processo pandêmico de claustro, em que o que nos salvou, né, de um processo ainda mais conflitante é exatamente a cultura, né? Exatamente a cultura. Mas né? Era isso que eu estava falando aquela hora que a gente fez essa curva. O que acontece? Aí no meio dessa pandemia, as pessoas não têm o que fazer, elas vão fazer o quê? Elas vão ligar uma televisão, vão para o Netflix, vão para a Amazon, vão ligar um Spotify. Tira tudo isso dessa galera, gente. Tira tudo. Tira tudo. Deixa a galera... Eu quero ver o que vai acontecer. Eu fiquei muito revoltado com relação a isso, porque eu acho que as pessoas, elas têm muito essa coisa de julgar muito o outro e não olhar o próprio rabo, sacou? Isso também me dá muita preguiça. Marjala, você também, nessa entrevista para a Heloísa Tolipan, né, você disse que, depois, né, de ter afirmado sobre o sucesso, né, do espetáculo Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, você deixou de ser o do lado B, mas que o Rio de Janeiro ainda não te engolia, né? Você sente que ainda te olham estranho, não é? Como que está sendo, ou como que foi esse processo de aceitação? Porque é redundância, mas eu faço questão de novo de dizer, e você já falou aqui muito, né, das parcerias que você tem, que são parcerias do grande público mesmo, né, de conhecimento mesmo. Nós falamos de Rosa Maria Murtinho, Letícia Spiller, Rafa Witt, Matheus Solano, e aí por aí vai, né? E aí, como que é esse lance, então, ainda de te olharem, se é que ainda acontece, né? Você sabe, Renato, que é bonito isso, porque todos eles que passam por mim se tornam meus amigos. Né? Eu convivo com eles, vou para casa deles, viram meus amigos mesmo, né? E assim, cara, quando eu disse isso é porque é o seguinte, o Rio de Janeiro há uma sociedade teatral, como há a sociedade do cinema e a sociedade televisiva, dos sectos. Eu nunca fiz parte dos sectos. Eu nunca fiz. Nunca quis também. Eu não achava legal. Não combinava comigo. Porque o meu fazer teatral é um fazer teatral muito específico. Eu não faço regra com o teatro que eu faço. O que eu junto, eu faço uma miscelânea, eu faço aquilo que eu acredito, que eu gosto. Eu não faço para agradar fulano, para agradar ciclano. E geralmente aqui no Rio é assim, né? Vou te dar um exemplo. A Irmavap foi indicada para todos os prêmios. Ganhou muitos prêmios. No Rio a Irmavap não foi indicada a nada. Nem a prêmios técnicos. Técnicos que eu estou dizendo, cenário, figurino, iluminação, não foi indicada a nada. A nada. Sim, porque eu não fico atrás do métier da classe teatral carioca. Acho isso um saco. Eu não faço isso em lugar nenhum. Entendeu? Eu acredito no que eu quero. Então é nesse sentido. Isso existe até hoje, mas eu estou aí. Eu vou meter fazendo sucesso na porta. Eu vou meter o pé na porta sempre.
Eu vou meter o pé na porta sempre, sem sombra de dúvidas. E aí a gente vai passando por coisas, né? Desculpa te interromper, mas assim... Não, pode continuar, pode continuar. Imagina você... falamos de um monte de gente, eu não posso esquecer de falar da Paula Bulamac, a Paulinha, que é minha vida, que eu amo de paixão, e sou completamente apaixonada. A Paula ela é essencial na minha vida, porque ela era protagonista do Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, e ela, como conhece toda a classe artística, ela era uma das pessoas que pegava minha mão e me apresentava de um por um para as pessoas. Ela fazia questão de fazer isso. Cara, ele mudou a história da peça, ele mudou, você está fazendo sucesso graças a ele. E por que eu falei isso? Não, olha aqui, ele foi falar da Burla, a Burla sempre faz isso. Você estava falando sobre a questão ainda do Rio de Janeiro, da questão de não andar atrás do lembrei, né? Eu exemplificar. E aí, o que acontece? A gente com muito sucesso, não vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste, muito sucesso, e tem uma figura que é o Barata, eu dou nome a boi mesmo, que depois a gente resolveu essa história. O Barata, ele é o dono é ótimo, né? Ele é o diretor-geral da Associação Teatral do Rio de Janeiro. E a Bula, acho legal essa história, eu amo, eu vou contar essa história sempre. A Bula estava sentado com o Marcelinho Serrado, num japonês. Eu tinha ido com a Senhora dos Afogados para Belo Horizonte numa apresentação. E nesse dia eu não estava no Vou Deixar de Ser Feliz, porque eu sempre assisto aos espetáculos. O Barata chegou com a mulher dele, que é a Françoise Furton, e a Bula virou e falou assim, a Paulinha Bulamac falou, Barata, só vou assistir minha peça. Ele virou para ela. Ele é o diretor-geral da PTR. Ele falou, não, eu fiquei sabendo que as coisas que Fajala faz é muito cafona. O presidente, enfim. Só que o que acontece? Tem uma hipérbole aí. Depois passa-se, 18 meses, onde foi a primeira leitura do Mistério de Imavap, com o meu elenco, na casa do Barata. Uau! Então ele teve que, de uma forma ou de outra, engolir o cafona. Engolir. Entendeu? Bom, era isso. Precisava contar, porque o mundo é muito redondo. Muito boa história. O mundo é muito redondo. Ele capota. Bom, em se tratando de Doroteia, né, de 2016, com a Rosa Maria Murtinho e a Letícia Spiller, você também já muito falou sobre a desconstrução da Rosa Maria Murtinho, né? Ela que sempre estrelou personagens ricas e tudo isso. E aí teve uma fala sua também, né, na Veja São Paulo, na entrevista que você deu para o canal da Veja São Paulo, sobre teatro, exatamente sobre esse processo de desconstrução, né, que não necessariamente passa por ser feio ou ser o feio, né? O que é esse processo de desconstrução? Como foi no caso da Rosa Maria? O que é ele para você também, né? Você vê que lá nessa entrevista com o Disseu Alves Júnior, que era crítico da Veja São Paulo, a desconstrução, na verdade, aconteceu inclusive com o Rafael Witt, na Senhora dos Afogados. É verdade. A desconstrução não é pegar e colocar ela velha, feia, não. É levar ela é ótimo, né? Chegar com a atriz ou com o ator num estado que a Bela tá aí, a Bela faz isso brilhantemente, a gente estava fazendo isso no nosso filme agora, no longa, é levar o ator num estado emergencial que ele mesmo se desconheça ao vivenciar aquele personagem. Porque tem muito essa coisa do teatro que quando você não entende o teatro, ou a televisão, ou a atuação. Quando você não entende a atuação, você vai falar assim, nossa, mas você viu o Renato? O Renato Aires incorporou o personagem. Bicho, você não incorporou nada, cara. Não existe isso. O ator tem que ter uma consciência em cena e fora dela para deixar esse personagem fluir através dele. Então, a desconstrução nada mais é que a permissão desse ator se deixar levar para vivenciar esse personagem. É simples assim. Então, a Rosa, com 83 anos, ela rolava no chão, ela pulava, ela parecia uma garota, uma menina, sabe? Então, era nesse sentido. Já o Rafael,
Já o Rafael eu tive que colocar ele de frente a frente com a questão vocal dele, né? Que era uma coisa que os diretores de televisão da TV Globo pediam, poxa, Rafael, tem que fazer um trabalho de voz. Aí ele vai e vem de encontro comigo, eu falo, Rafa, vamos mudar essa voz. Aí o Pablo tá falando do Stanislavski, jovens de Stanislavski, não falo bem não, eu detesto Stanislavski, cara, eu sou mais Grotowski, eu odeio Stanislavski. Essa coisa de memória emotiva, bicho, não é comigo. Não é tá te provocando. Não, eu não gosto de memória emotiva, eu acho muito cafona, sabe? Você tem que chorar, buscar mesmo. Não, memória física. Pegando a palavra emprestada que você ouviu outrora, cafona. Tá me ouvindo, Farjala? Tô te ouvindo, tô esperando você. Tá. Então, agora. Vamos falar um pouquinho do cinema, né? Você já falou aqui, né, que você fez o Encurtando Nelson em 2008, né? 11 filmes curtos inspirados nas peças dele. E também fez o documentário O Cravo e a Rosa, contando a história da Rosa Maria Coutinho e Mauro Mendonça, né? E tá agora num projeto também, não é? Que você já disse que teve que interromper por conta da questão da pandemia. No Klein, a produtora da Doroteia. Estamos falando da Doroteia, amor. Então, na verdade, o cinema ele apareceu na minha vida porque eu queria fazer. Na verdade, eu ia para festivais de teatro e todo festival de teatro que eu ia, um debatedor, porque sempre existe uma mesa depois do espetáculo para debaterem, falarem sobre o seu espetáculo, seu trabalho, do elenco, da encenação e tal. E sempre que eu ia, um debatedor falava, nossa, você tem um olhar cinematográfico, nossa, você tem um olhar cinematográfico. Nossa. Eu falei, cara, tá bom, então eu vou fazer essa merda. Vou experimentar isso, né? Porque cinema, para mim, é prática. Sempre achei isso, cara. Sempre achei isso. E eu comecei a fazer o Encurtando Nelson e virou realmente um puta de um projeto. Então o cinema, ele teve essa coisa, mas só que eu tinha uma coisa comigo, e que eu tenho ainda, Renato, que é achar uma identidade dentro do cinema. Por exemplo, você fala do Woody Allen, você fala do... Eu sou péssimo de nome, gente. Você fala do... que eu amo, Alejandro Jodorowsky, que muito pouca gente não conhece o Alejandro Jodorowsky, que eu amo. Para mim é o meu diretor favorito, o Jodorowsky. Como você tem o Tarantino. E no Brasil, a gente tem quem? Eu ficava me perguntando. Cacá Diegues. Aí tem o Almodóvar, exatamente, Verônica. O Almodóvar, o Tarantino, isso aí, Raquel. Tá vendo? São nomes. E aqui a gente tem quem? Por exemplo... É verdade. A gente tem muito lá o pessoal do Nordeste, que são bárbaros, ali de Recife, que fez o Amarelo Manga, esse agora do Bacurau, que é o mesmo lado. Mas ainda eu não vejo uma questão que não seja só de roteiro e que seja estética. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pornô chanchada. A pornô chanchada era nossa. Ela era nossa. Você tá ligado? A pornô chanchada era nossa. E ela não evoluiu. Então ela ficou à deriva. Para mim, o cinema brasileiro seria o cinema da pornô chanchada evoluída. O que seria a pornô chanchada evoluída? Eu queria saber, entendeu? Para ver, por exemplo, um dos meus filmes de cabeceira é Casa de Areia, do Andrucha, que eu adoro o Andrucha Waddington. E esse filme, ele tem que... Os primeiros 18 minutos desse filme é silêncio. Não tem uma fala. E colocar o ator no seu estado... E são as Fernandas, mãe e filha. Colocar o ator no seu estado de prontidão, sem falar uma palavra, isso me interessa muito. Segurar só no olhar, enfim. Então eu sinto que a gente, apesar de terem grandes cineastas, entendo o que eu estou dizendo, grandes cineastas, eu não vejo um que a gente equipare a Tarantino, Jodorowsky e por aí, aquele italiano que eu amo, o Almodóvar, aquele italiano que eu amo. Eu sou péssimo de nome, cara. Enfim, tem essa... Você está entendendo? E aí me interessava muito isso. Eu ganhei de presente da Rosa e da Kelly Skelfs, que foi a produtora do Cravo e a Rosa, o documentário da Rosinha e do Maurão, né, da história de vida deles. E tive a ideia
de não ser um arquivo confidencial, e sim um pano de fundo da história do cinema, do teatro e da televisão no Brasil. Que isso me trouxe aquela galera que construiu a televisão no Brasil. Porque, não sei se você assistiu, tem na Vivo TV, no Now, enfim, documentário. Porque você vai entender que a televisão ela nasce no Brasil a partir do fazer teatral. A televisão era um teatro filmado. Porque televisão tem uma linguagem, cinema tem outra e o teatro tem outra. Elas podem até se dialogarem entre si, mas são linguagens distintas, de interpretação, de olhar e tudo mais. E aí, quando eu fui fazer o Dois Irmãos com o Luiz Fernando Carvalho, foi a minha grande escola de ver. Eu admiro muito o Luiz, acho que ele é talvez o maior cineasta que a gente tem no nosso país, apesar dele ter uma produção pequena, né? O Luiz Fernando, para quem não sabe, Luiz Fernando Carvalho é o diretor de Lavoura Arcaica, que é um filme maravilhoso. A Verônica está registrando, e é verdade, né? O Glauber Rocha com o Cinema Novo, né? Pois é, o Glauber Rocha, antecedeu o Glauber Rocha ver o Zé Celso com o André Faria, ex-marido da Ítala Nandi, com o Paraíso, o Prata Palomares, que tem até no YouTube. Tem esse lugar, entendeu? Então, não acho que o Glauber é incrível, mas não é, entendeu? A pornô chanchada era uma linguagem. Queria só vê-la refletida nos dias de hoje, evoluída. E aí vem essa coisa e eu na pandemia fui para o sítio da Letícia Spiller e peguei meu celular, fizemos um curta, um filme, que eu tô no processo. Bela, não sabia, poxa, Simone Spalladori, pô, um trabalho maravilhoso da Simone. E a Simone quase não tinha fala, né, amor? Ela tem uma fala naquela porra daquele filme, só que ela transcende, cara. A Simone transcende. A cena que ela é assassinada pelo pai, que ela dança ao som de um derbaque, é a cena, para mim, do cinema brasileiro, porque ela transcende. Enfim. E aí estou fazendo esse longa com a Bela, que a Bela faz a preparação do elenco, e entre o elenco está o Bernardo Barreto, que é o autor do filme, e o protagonista, e me convidou para dirigirmos juntos esse longa gringo chamado Epitaph. Soninha, gringo, totalmente gringo, todo fala de mim. É sério, sendo vendido em Nova York, é uma coisa bem, bem legal. A gente vai voltar agora para terminar no final, agora na eleição, para terminar, fazer o restante das nossas diárias. Foi rodado no interior de Minas Gerais, em Bichinho. Estou no meio do terror, né? Desde Emavapa eu estou com essa coisa do terror. É verdade, não é colado. Farzala, visitando, né, suas entrevistas passadas, em 2019, portanto, você fez previsões para 2020, né? Assim como todo mundo das previsões, né, provavelmente elas não tenham até o momento se cumprido em virtude do imprevisto que nos atropelou e continua nos atropelando, né? E aí, o ano passado você disse, olha, para o próximo ano, uma websérie policial envolvendo uma máfia de comissários de bordo que lida com tráfico de drogas, um primeiro grande musical, né, que era um segredo de Estado, né? A quantas anda? Então, vamos lá. Essa série está na Globo, chamada Check-in, é um argumento meu. Ela está encaminhada ali, vamos ver o que acontece, imagina. É um policial, é um drama, um suspense policial. É a história de 6 comissários de bordo, foi criado por mim. 50% foi verídico e 50% não. E eles têm uma sociedade chamada First Class. E eles se prostituem, vendem drogas, e é uma loucura. Esse grande musical
Eu posso falar hoje que é a Ópera do Malandro, é meu primeiro musical, que eu vou dirigir meu... Oh, Na verdade, não vai ser meu primeiro, cara, porque vai ficar para 2022. Lazinho, Lázaro Ramos e Vladimir Brista encabeçam o elenco. Mas o meu primeiro musical foi aprovado no CCBB agora, que é a minha paixão, que é a história do Jimi Hendrix. E o Ícaro Silva vai interpretar essa figura, um monólogo. muito bom. Então, não vai ser o meu primeiro musical, vai ser aí o Hendrix. Na verdade, antes disso, tem o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, a minha adaptação para o teatro, que é um projeto que eu dei para o Gianni, para o Reinaldo Giannichini, que tem a Letícia também no elenco, fazendo a personagem da Clementine, vivida no cinema pela Kate Winslet. Tem isso. A pandemia, ela me pegou assim, a gente estrearia o Brilho Eterno dia 4 de junho. Eu começava a ensaiar dia 1º de abril, dia da mentira, o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Olha isso, cara. Então, a gente teve ensaios esses aplicativos de... Os aplicativos, né? Zoom, essa merda. Só que aí a gente tem que estrear até abril do ano que vem, o Brilho Eterno. E no meio desse turbilhão todo, eu estou adaptando um projeto que eu dei de presente para o Marcelinho Farias, filho do Reginaldo Farias e da minha amada Kátia Ascar, que tem família aí de Catalão, né? Kátia Ascar, maravilhosa. Com a Maite Proença, o Marcelinho, Rosinha Maria Murtinho, Tiagão Lacerda e mais 15 atores, que é a minha paixão, que é o Crime e Castigo, do Dostoiévski, a história do Raskolnikov, que eu adaptei no teatro. Sensacional. Vai ser um espetáculo itinerante, feito para que o público acompanhe a história do Raskolnikov. Uau, legal. E que tem muito a ver com isso. Além disso tudo, eu adaptei, eu até queria te indicar, porque eu vi que as pessoas indicam coisas aí, né? Não sei se vocês conhecem, ou se você deve conhecer, Walter Hugo Mãe, que é o novo nome da literatura mundial. Eu acho que eu já ouvi. Eu adaptei a obra dele para o teatro, chamado Homens Imprudentemente Poéticos, que é uma lição de vida, cara. Esse romance é uma obra que se passa no Japão e Kyoto. Eu não tenho palavras, mas tem que ter fôlego para ler, porque é lição de vida mesmo, sacou? Eu vou fazer para o teatro. Então, na verdade, na pandemia eu não parei. Não, produziu muito. Porque eu não gosto de ficar parado, sacou? Não tenho muito... Excelente. Não tenho muito. Farjala, o que é bom, né? Passa tão rápido, estamos nos 2 últimos minutos, então antes de entregar para você, né, a fala, eu gostaria de te agradecer essa possibilidade de poder te ouvir aqui, de poder registrar esse material para que depois fique, para que as pessoas de Catalão possam conhecer e valorizar ainda mais o seu talento, a sua garra, né? 1 minutinho e meio, né? Mas eu só queria destacar uma fala sua, que antes de Doroteia, você disse, eu queria muito alcançar, atingir, chegar lá. A questão é que não precisamos alcançar nada. Eu gostei muito disso, né? Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Fique à vontade para finalizar. Renato, eu não te conhecia, prazer te conhecer. Acho que o que você está fazendo é fantástico. As pessoas precisam realmente te ouvir aí em catalão, porque isso é essencial. Acho que as pessoas precisam acordar em catalão para a cultura mesmo, de verdade. Tentei levar muitas coisas para aí, mas realmente eu não consigo, porque meus espetáculos são de um porte maior. Queria muito. Te amo, Bela. Obrigado, Soninha. Enfim, queria agradecer a presença de todo mundo que passou pela sua live e força aí nesse projeto que eu acho, de verdade, Renato, essencial. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Eu. Muito mais sucesso para você, viu? Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.